Aleluia. Paz, igreja. Feliz ano novo para você. Se eu ainda não te vi, que Deus possa estar abençoando, que o Senhor possa estar direcionando os seus passos e as suas decisões nesse ano, para que eu e você possamos desfrutar das promessas do Senhor, que são reais, são verdadeiras e são acessíveis. Amém? Coloca a mão no teu coração, vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por hoje. Te agradecemos, Senhor, porque nós oferecemos o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, papai. E não temos dúvida nenhuma que o Senhor a recebeu, papai. E chegou o momento de sermos abençoados através da tua palavra. E eu te peço que o Senhor possa nos abençoar, falar conosco, papai, através da tua palavra, que é a verdade, Senhor, que é a base, Senhor, onde nós construímos a nossa vida, papai. Nos fortalece, Senhor, nos sustenta, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, no primeiro culto do ano, estamos aqui para te adorar, Senhor. Estamos aqui para sermos abençoados por ti também, papai. Por isso eu te peço, nos abençoe muito, papai, em nome de Jesus, Senhor. Que saiamos por aquela porta hoje fortalecidos, renovados, Senhor, dispostos, animados, encorajados, papai, a conquistar as promessas que o Senhor tem, papai, para as nossas vidas, no nosso casamento, nas nossas finanças, na nossa saúde, papai, no chamado que o Senhor tem para com cada um de nós, papai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Convido você a abrir no livro de Hebreus, capítulo 11. Amém. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus, livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Esse amém foi meio... Precisamos ter fé para conquistar as promessas do Senhor? Amém? Você pode se assentar. E a gente vai estar lendo um trecho que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 26. O pessoal do Enem terminou de estudar, agora, o ano passado, o mês que passou, arqueologia e geografia bíblica. A história, o cenário bíblico, a maioria das histórias contadas no Velho Testamento vai se passar num quadro, no quadrado bíblico, que abrange ali a maior parte do Oriente Médio, a parte da África ali também, porque foi no Egito, foi ali do deserto que começa a história da libertação, onde Moisés é o grande libertador, ele leva e guia o povo até a terra prometida. Só que antes disso, tem uma região na Bíblia chamada Mesopotâmia, que significa entre rios, e literalmente é uma região entre rios e rios importantes na Bíblia, chamado Eufrates e Tigre. O que acontece? É essa região entre o rio Tigres e Eufrates, que é conhecido como Mesopotâmia, e os grandes impérios que existiram, quando eles conquistavam, eles procuravam colocar sua capital e se estabelecer. Por quê? Por causa, você conhece o Oriente Médio, a grande maioria da região do Oriente Médio é composto por desertos. Então, água é sinônimo de vida. Interessante, nós cantou sobre chuva, cantamos sobre rios. A água, talvez na nossa vida, na nossa realidade hoje, não seja tão importante, porque a gente vai, abre, sai água no chuveiro, na torneira. Você vai, de repente, está com sede, você para num combine e você toma água. Mas a gente percebe um pouquinho, muito mínimo, quando de repente a gente está dirigindo no Brasil e não tem uma Combine, não tem um Family Mart, não tem um Lauce igual tem aqui, Você sente falta, eu sinto falta de Combine no Brasil. E imagina há 2.000, há 3.000, há 4.000 anos atrás, sem uma tecnologia, sem uma assistência. Então, água era sinônimo de vida, água era sinônimo de poder. Então, por isso, muitos impérios, quando conquistavam, eles iam e direcionavam a sua capital para ficar ali à beira do rio. Por isso, também, o rio Nilo era considerado um deus pelos antigos egípcios. Por quê? Porque ele ali significava fartura, significava uma colheita certa. Então, o rio era muito importante. Só que o povo, naquela época, principalmente o povo de Deus, era um povo nômade, era um povo que não tinha estabelecido. Então, eles peregrinavam no deserto, eles caminhavam, e geralmente, para eles se estabelecerem, e passarem um bom tempo ali, eles tinham que estar perto de rios
ou perto de onde tivesse água. Então era normal e era comum se cavar poços, né? Eu não sei se vocês viram ali, quando cavaram ali para fazer essa parede aí do recyclo ali, eles cavaram acho que 3 metros, né? Era um pocinho fundo ali, né? E você vê que começa a jorrar água. Por quê? Porque tem água embaixo da terra, né? Não são todos os lugares, né? Mas tem água. Então a água, ela vai ser um sinônimo de vida, não tanto hoje tão relevante para nós, a mesma proporção que era antigamente, mas naquela época, qual a gente vai estar lendo, era vital, era de extrema importância para que os povos conseguissem estabelecer, para onde se conseguisse de repente regar, ter agricultura, cuidar dos animais, da água, né, para poder ali criar os seus animais e a fonte de vida. E eu queria estar lendo com você, se você puder acompanhar o trecho de Gênesis, capítulo 26, a gente vai estar lendo do 1 ao 33. Amém? Gênesis capítulo 26, do 1 ao 33. Todos encontraram? Diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como que ele estivesse ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando ou acariciando Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão e sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele ano 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os povos que os servos de seu pai tinham, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Beceba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali sua tenda, e os servos de Isaque ali cavaram um poço.
E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alsate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Porque vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que disseram: haja agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo, que não nos faça mal, como nós não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Amém? Você não leu a Bíblia esse ano, você já começou? O que a gente aprende aqui, a Bíblia fala assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. A mesma situação que Abraão passou, que veio fome aonde ele estava, ele desceu ao Egito e não agradou muito a Deus, estava acontecendo nos dias de Isaque. E Deus fala e alerta Isaque para não cometer o mesmo erro do seu filho, do seu pai, para ir para o Egito. Ele falou: olha, onde eu te mostrar, vai e fica, porque eu ali vou te abençoar. Agora é interessante que, por isso que eu li sobre fé no começo, toda promessa vai necessitar de fé. Por quê? Porque geralmente a promessa ela vai ser proferida não no ambiente propício. Quando Deus falou para Abraão e para Sara que eles iam ser pais de multidão, ele era um idoso e Sara era estéril. Quando Davi é levantado como rei, ele tinha sido esquecido pelo seu pai. Ele tinha sido ali largado, seu pai, os próprios irmãos esqueceram dele. Então, quando Deus faz uma promessa, geralmente não vai ser numa situação favorável. Por quê? Porque a promessa exige de nós fé. Não adianta nada a gente prometer para um milionário e falar: olha, eu vou te pagar um café. Promete para o cara, talvez ele vai cobrar, mas ele não vai falar. Agora você promete para alguém que está numa situação diferente, entende? Você vai oferecer, você vai prometer algo. Exemplo, estava com fome. Havia fome naquela região, naquela situação, naquele momento na vida de Isaque. E é nesse momento onde Deus vem e reforça as promessas ditas a seu pai Abraão. Então, o que a gente falou, a gente terminou esse ano falando sobre ânimo, né? Ânimo é nós temos coragem, ter coragem para quê? Para alcançar as promessas. Foram palavras ditas pelo próprio Jesus, quando estava ali na última ceia com seus discípulos. Foi as mesmas palavras que Deus disse a Josué antes de atravessar o Jordão e conquistar Jericó. Nós precisamos de ânimo e coragem e fé para alcançar as promessas de Deus. Só que nós temos que lembrar que muitas das vezes a promessa ela não vai ser proferida no momento oportuno, vai ser de repente num momento adverso. É por isso que nós devemos ter fé, é por isso que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Quando Davi ele derrota o gigante, era todo um exército que estava amedrontado, mas pelo que ele tinha passado anteriormente, ele sabia que Deus não ia ser diferente com ele naquela situação. Então nós necessitamos ter fé, esperança em nossos corações, para que nós possamos discernir, caminhar e ouvir as promessas, gerar as promessas de Deus em nosso coração. Então nós precisamos entender que a fé, ela sempre vai ser testada, não testada de testar, mas provada, amém? Porque não adianta nada a gente ter fé, e não, eu tenho fé que Deus cura, mas você nunca orar por você ou por alguém que cura. Não adianta nada a gente de repente falar: não, eu tenho fé que Deus provê, mas a gente sempre usar a força da nossa mão. A fé ela vai necessitar ser provada. Por isso que Tiago fala: a fé sem obras não é obra de nós fazermos algo para Deus, mas a fé sem uma atitude de fé não é nada. Eu tenho fé que Deus cura. Aí você vai ver, eu não oro, eu estou com dor de cabeça. Aí você vai ver, de repente eu falo para você que Deus cura. Você vem comigo: pastor, estou com dor de cabeça. Toma um Doril, a dor sumiu. Peraí, pastor, você não vai nem orar por mim primeiro? Você não vai oferecer? Não, a gente vai sempre seguir o caminho da fé e depois com prudência, né? A gente vai direcionar outros recursos, mas a gente sempre vai ter que partir pela linha da fé.
E é assim na nossa vida, em todas as áreas. Deus não vai pedir algo quando está tudo tranquilo e bonzinho, né? Você vai ver histórias na Bíblia, a viúva que quando estava tendo seca, Deus envia o profeta e fala, olha, eu vim aqui, o que você tem? Eu tenho um bocado de farinha, vai ser a última porção, a gente vai comer e vai morrer. Então tá, então faz primeiro para mim, para a gente comer, para que eu coma, e depois vocês comem. Vai ser sempre nessa situação. Então precisamos entender que quando a nossa fé é provada, ou testada, ou seja, a palavra que você queira colocar, Deus, Ele vai procurar sempre extrair o melhor de nós. Guarda isso. E toda vez que Satanás vem nos tentar, e saiba disso, Deus não tenta ninguém. Quem é o tentador é Satanás. E toda vez que Satanás vem nos tentar, é para extrair o pior de nós. Como assim, pastor? Quando nós estamos sendo tentados, aí a gente, de repente, você está numa situação, você fica com medo e você mente. O diabo extraiu o melhor, o pior de você ali, o que ele queria, melhor para ele, para te prejudicar. Mas quando nós somos provados, Deus sempre vai extrair o melhor de mim e de você. Assim como aquele filme Desafiando Gigantes, que é 300 anos atrás, viu? Aquela cena onde o jogador estava lá, e ele carregando um peso, e tendo que atravessar o campo, ele falou, vou desistir, o treinador, mais um pouco, não, vou desistir, mais um pouco, quando ele foi ver, ele atravessou o campo inteiro. Por quê? Porque aquele treinador estava extraindo o melhor que aquele jogador poderia oferecer. É isso, né? É assim que geralmente as mulheres fazem. Você pensa que não dá mais, ela vai lá e consegue tirar mais um pouco. Você pensa que o negócio está lá, venceu o negócio, está duro lá o presunto. Ela corta a parte dura, ressecada lá, quando vai ver faz um pirafo, faz um charro. Por quê? Porque assim é Deus. Assim devemos ser nós também. De repente você está vendo uma situação, você tem que extrair o melhor daquela situação. O problema não é errar. O problema é errar novamente, cometer o mesmo erro novamente e não aprender nada disso. De repente você errou, poxa, errou, tudo bem. Mas de repente você aprendeu, poxa, eu não vou fazer mais isso que deu ruim. Pronto, você tirou o aprendizado, você conseguiu extrair algo de bom daquela situação. É assim que Deus faz, é assim que Deus olha, é assim que a Bíblia nos ensina. Quando nós temos essa visão, nós vamos aproveitar o que Deus oferece. O que os judeus falaram que não criam em Jesus? Falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, de Belém? Pode alguma coisa boa vir de lá? E veio o Salvador do mundo. Então, quando nós aprendemos a olhar por essa perspectiva, nós vamos caminhar crendo naquilo que Deus prometeu. Naquilo que Deus prometeu. Então, preste e guarde isso. Deus, muitas das vezes, vai falar e vai proferir uma promessa nas nossas vidas numa situação diversa. Quando está tudo parece que dando errado, que é justamente porque precisamos ter fé. Aconteceu assim na vida de Isaac, conforme nós lemos. E a gente vai ver aqui o que acontece. Toda vez que vem uma adversidade, sabe qual que é a primeira resposta imediata que vem do ser humano? É fugir. É mais fácil. É mais fácil fugir. Está apertando um problema, está tendo um problema na fábrica. Eu vou trocar de emprego. Tem problemas que não é tão fácil fugir, não é biblicamente correto. Está dando problema no casamento, você tem que consertar, você tem que resolver, você tem que se acertar. Mas de repente está dando problema ali no vizinho. Eu vou mudar de apartamento. É tão engraçado quando as pessoas vêm falar de mudança, eu pergunto, mas por quê? É porque deu problema ali. Mas a Bíblia nos ensina ao contrário, aonde eu vou, aonde eu piso e estabeleço, além de estar sendo estabelecido o reino de Deus, é um lugar onde Deus nos tem dado, Deus nos abençoa. Nós temos esse poder, de repente, de abençoar a região onde nós estamos, por causa do que nós carregamos, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Mas o que é mais comum é fugir. E de repente, se a gente não enfrentar isso pode se tornar um hábito. Quantas pessoas fogem de relacionamento, quantas pessoas fogem de problema? É mais fácil fugir. Abraão fugiu e foi para um lugar onde Deus não direcionou, o Egito, o lugar onde o povo ia se tornar escravo muitos anos ali para frente, e a tendência é fugirmos. Presta atenção, esse trecho vai falar de Abraão 8 vezes, e vai falar dele, referir dele como pai, cerca de 6 vezes, esse trecho que a gente leu. Por quê? Porque é o reflexo da vida de Isaac, naquilo que ele viu do seu pai. Que eu falo sempre, filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Nós precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos direcionar os nossos filhos. Por quê? Porque os filhos não estão somente prestando atenção no que nós falamos, eles estão prestando atenção no que nós fazemos.
O que Abraão fez, Isaac fez. Opa, deu fome aqui, vamos fugir. Ele teve um pouquinho mais de temor e não foi para o Egito, ele foi para a terra dos filisteus. Naquela época, os filisteus não eram inimigos do povo de Deus ainda. E o que acontece? Eles pegam e fogem. Então, toda vez que de repente nós tivermos uma promessa, e é isso que nós temos preparado, né? Talvez seja um ano mais difícil da sua vida, esse ano. Tá aí rumores no mercado financeiro, rumores de uma crise financeira mundial, né? Você vê o reflexo no Brasil como está, você vê, né? Então pode ser provável que alcance algo e respingue em nós aqui no Japão. Você vê que por causa desse corona, você vê que a Toyota tem sido afetada, né? O emprego, o salário, as horas extras têm sido afetado. Então talvez seja um ano difícil, mas é um ano onde nós temos declarado que é um ano das promessas do Senhor. Então nós temos que entender que talvez ali junto com a promessa, a conquista, venham as adversidades. E nós devemos estar preparados para isso. Tem sido isso as últimas palavras do fim do mês, de nós nos prepararmos. É diferente se eu falar para você, vai ali no Combine, ali, pegar só a ilustração, tá? Pegar um Red Bull, você vai de boa. Mas de repente se a gente pegar e chamar você para correr uma maratona, nem eu vou conseguir. Tem a nossa maratonista aí, né? Talvez ela consiga. Mas se, como o Wellington falou, se nós nos prepararmos, talvez a gente consiga no fim do ano correr. É questão de preparo, de planejamento. Deus nunca vai pedir algo para nós, para nos derrubar. Deus nunca vai pedir algo para nós que nós não tenhamos condições de fazer melhor, que eu sempre tenho dito, Deus nunca vai pedir para nós algo que Ele nunca fez. Não tem como Jesus falar para você, olha, faz um Jesus de 21 dias, faz um Jesus de 40 dias, e Ele nunca ter feito. Jesus nunca vai falar, dá outra face, se Ele nunca tivesse dado. Nós temos o melhor referencial, o melhor modelo a ser seguido, que é Jesus Cristo. Então, quando nós entendemos isso, isso deve servir de inspiração para mim e para você, para que nós possamos mantermos firmes, constantes, caminhando rumo à promessa do Senhor. Amém? Então, os filhos vão prestar atenção no que os pais fazem. E não foi diferente aqui. Ele fugiu, mas foi direcionado, e ele encontrou o lugar onde Deus tinha escolhido. Tá? Então, às vezes a gente pensa na nossa percepção humana, no nosso conceito humano, eu vou fazer que assim é o melhor ao meu conceito humano. Mas muitas das vezes você sabe que não é assim. O melhor local para nós estarmos é no local onde é a vontade de Deus, onde é o centro da vontade de Deus, é fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, e muitas das vezes não vai corresponder à lógica humana, mas nós não andamos por lógica, nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por fé. Por fé. E o que acontece? Nós não temos, é quase que dá para você falar assim, é impossível um cristão fugir das provações, porque nós temos que ter a nossa fé provada. A nossa fé vai ser provada, uma hora ou outra. Isso não é questão de passar, você tem que entender que provação não é para você ser humilhado. Não, provação é você passar por algo que vai testificar a sua fé. Seja de repente numa situação financeira, seja de repente numa saúde, vai testar e provar aquilo que nós professamos, porque senão é fácil falar, eu sou o melhor pintor do mundo. Pastor, mas qual é o seu quadro? Você pintou? Não, irmão, eu sou o melhor pintor do mundo, meu quadro é tão raro que não existe, né? É uma obra de arte, é tão cara que ela ainda vai ser, não é assim. Pastor, mas pinta aí, você vai ver que não é. Precisa. Então, a nossa fé vai ser provada muitas das vezes, mas como eu falei, de Deus, Ele vai fazer isso, permitir isso, para que Ele possa extrair o melhor de mim e de você. O diabo vai permitir isso, vai fazer e tentar empurrar você, para você cair na tentação, para extrair o pior de você. Mas nós servimos um Deus que tem o melhor para os seus filhos. Toda vez que nossa fé é provada, você não canta assim? Tu nos dá a chance de crescer um pouco mais? É ou não é? Quando Tiago fala que tende o grande gozo e alegria ao passar provações, por quê? Porque isso vai nos trazer amadurecimento, vai nos trazer esperança, para quê? Para que não tenhamos falta de coisa alguma. Imagina você estar ali tudo tranquilo, está tranquilo, você superou, você cresceu, é para isso que vêm as provações, amém?
Agora, voltando aqui para o trecho. Isaac foi abençoado, sabe por quê? Por quê? Vamos lá, gente. Verso 3. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Ele estava pisando a terra dos filisteus, que ainda não era dele, mas ia ser dele. Que confirmarei o juramento que tenho jurado a seu pai Abraão, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à sua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. O que João fala no seu evangelho, aquele que me ama é o que guarda meu mandamento. Abraão fez isso. Quer guardar o mandamento? Obedecer as instruções do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, obedecer o mandamento do Senhor, tá? E o que acontece? Ele passou, na primeira prova ele passa e ele sai de boa, ele tira 100, ele pega, ele não vai para o Egito, né? Ele vai para onde Deus direciona, mas na segunda prova, talvez, com certeza, Sara era uma senhora bonita, elegante, né? Já viu aquelas senhoras, né? Cabelo grisalho, japonesa, toda elegante, né? Acho que só o jeito dela ser mais requintado já traz um charme, uma beleza. Imagina Sara, porque era uma senhora, era bela aos olhos dos homens, e não era diferente com Rebeca, que era formosa. O que acontece? Eles vão habitar ali na terra dos filisteus. Abimeleque permite que eles fiquem ali em paz. E o que acontece? Quando é perguntado sobre a mulher dele, ele fala: é minha irmã. O que ele vê o pai, e se repete. O que o pai faz, vai refletir. Por isso é muito sério o nosso posicionamento. A nossa postura é muito importante. Tudo que nós fazemos, respinga e reflete em quem está embaixo. Se você é um pai e você toma uma decisão errada, vai refletir nos seus filhos. Se você é casado e não tem filhos, vai refletir na sua esposa. Se você é um líder de célula, vai refletir nos seus liderados. Se você é um pastor, vai refletir na igreja. Por que você acha que vai falar Abimeleque e fala para ele, por que você falou isso? Imagina se algum homem deitasse com a sua esposa, o crime que a gente não ia cometer. Por quê? Porque ele sabe que vem consequências do pecado. Uma decisão errada afeta um povo. Você vai ver isso na história. Você vai ver isso no decorrer da história, você vê isso no cenário político, você vê isso em tudo quanto é situação. Uma decisão errada pode afetar várias pessoas, aí respingar, direto ou indiretamente. Então é muito sério o que acontece. Ele fala que era irmã dele. Estava mentindo? Estava, porque era esposa, mas era meio parente dele, mas isso não dá o direito dele pegar e colocar uma situação dessa. Então, quando ele conseguiu fugir da fome, ele se enrosca nessa situação. Nós precisamos entender que, quando nós colocamos numa situação, você não deve recorrer à falsidade a fim de se proteger. Crer é viver sem tramar, é viver sem ficar arrumando picuinha, sem ficar arrumando história. Crer, você pode ser transparente, ser verdadeiro, ser sincero. Tá? Mentira é uma das maneiras, a pastora abomina a mentira. Por quê? Porque é o pecado mais fácil de se cometer. Você vai roubar, você tem que ter algo para roubar, amém? Você não tem como roubar, não tem nada aqui, vou roubar, roubei nada. Quer um pouquinho de nada? Toy, não tem como. Você tem que ter um adultério, uma fornicação, você tem que ter uma outra pessoa para estar. Agora, mentira não, você mente aí facinho, você não precisa de nada. Você mente. Então a mentira é tão abominável que a Bíblia fala que quem é o pai dela, amém? Mentira é uma das maneiras mais prediletas da humanidade fugir da responsabilidade. Quando eu minto, eu estou tentando me desviar da responsabilidade, é um fato. Por que as pessoas mentem de repente quando vão chegar atrasado? Com medo de perder emprego. Assume. Eu já contei isso uma vez. Uma vez, nessa última fábrica que eu trabalhei, eu sempre fiz um yakisoku com o meu chefe. Falei, olha, tudo que eu falar vai ser verdade.
né? Então, se eu precisar faltar, se eu precisar ser atrasado, eu vou falar o que está acontecendo na real. Aí um dia eu liguei para ele e falei, olha, eu vou chegar atrasado hoje, chefe. Por quê? Porque você acredita que apareceu um cachorro na sacada do apartamento? Ele falou, como assim? Eu falei, né? Não é história de pescador, mas apareceu. Apareceu um cachorro, a gente está saindo para trabalhar. Olhei, um cachorro do lado da sacada. Quem tem apartamento na sacada é como se estivesse na sacada ali. Eu falei, de onde que apareceu esse cachorro? Parecia pegadinha. Eu falei, parece que alguém foi lá e colocou, né? Aí eu falei, eu olhei e identifiquei. Falei, é um cachorro de família, ele não é um cachorro de rua. Falei, imagina se eu coloco esse cachorro na rua e ele é atropelado. Você vê que os animais aqui são meio devagar, né? Não é malandro igual os do Brasil, né? Os cachorros aqui saem, morrem atropelados, até caraço. Eu vi 2 caraços atropelados nesse feriado. E um pombo quando eu estava vindo hoje de manhã. O que aconteceu? Eu falei, não dá para deixar esse cachorro aqui e soltar ele na rua, deve ser de família. Se é de uma criancinha, a criancinha ficar cedida. Falei, então eu vou esperar alguém voltar, porque estava saindo, falei, vai que é dia aqui alguém, eu vou esperar e sair batendo nas portas do prédio. Era do vizinho da outra ponta do prédio, o cachorro saiu passando nos negócios, foi parar lá no meu, que era o último. Eu fui e liguei para o meu chefe, falei, chefe, eu vou chegar atrasado. Ele falou, Aí por via das dúvidas, eu tirei uma foto do cachorro para não ter problema, né? Mas é isso, quando a gente não tem medo, a gente não precisa mentir. Quando a gente não tem medo de assumir a responsabilidade, a gente não precisa enganar. Poderia falar, não, eu vou chegar atrasado, aconteceu um problema. Não, eu contei a realidade. Se ele quiser acreditar, o problema é dele, mas o que depender de mim, eu vou caminhar em cima da verdade, eu não vou fugir com a minha responsabilidade. É algo que Isaac não teve. E sabe o que é mais cabuloso? Por isso que nós precisamos ser constantes e crescentes no Senhor. Abraão teve os seus vacilos, todo herói na Bíblia teve os seus vacilos, não foi diferente com Isaac. O medo dele foi porque a esposa dele era bonita e alguém pudesse tomá-la, amém? Era esse o medo. E não só medo, pior que não era só tomar, porque o medo dele na verdade era de passarem e matarem ele. Não era nem de perder a esposa, olha só que abençoadinho. Não era o medo de perder, era o medo de pegarem a esposa e matarem ele. E o que acontece? Deus tinha feito uma promessa no verso 21 do capítulo 25. E ele tinha feito isso. Quando Rebeca é tomada como esposa pelo servo de Abraão, o servo de Abraão vai lá buscar ele para Isaac, ele faz provas com Deus, Deus responde e sabe. Só que desde então, desde muito antes, Deus já sabia que Rebeca seria escolhida para ser a esposa de Isaac. E Rebeca era estéril. No verso 21 do capítulo 25, a Bíblia fala que Isaac ora a Deus por ela ser estéril. Então, como é que um Deus que promete que vai vir multiplicar a semente da descendência de Isaac ia permitir que algum filisteu tomasse a mulher dele? Medo, falta de fé, falta de confiança. Então, o medo vai levar nós passarmos e tomarmos posições que não correspondem à vontade de Deus. Se você lê aqui, verso 21, diz assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, o Senhor ouviu as orações, e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Como que Deus ia permitir uma coisa dessa? Então nós precisamos aprender a alinhar tudo isso, porque senão nós vamos ser de um lado, de repente, nós temos paz, mas do outro lado vamos ser consumidos. Não, Deus é pleno. Essa é a plenitude que nós sempre ensinamos a desfrutar uma vida em abundância. Não é meio coisa, não adianta nada dar um carro zero para você com 3 pneus novos e um careca, um furado. Qual a sensação que você vai ter? Vai ser de alegria, de gosto, só se você for um irresponsável, imprudente. Mas você vai falar, poxa, o carro é novo, mas esse pneu. Deus não vai dar para você um carro novo com 3 rodas, com pneus, faltando uma. Não é assim, só que muitas das vezes nós sujeitamos a isso, por causa de uma falta de identidade, por causa de uma convicção, a gente fala, é melhor do que nada. Não é melhor do que nada. Não adianta nada você ter um carro com 3 rodas e pneus ali e faltar uma, você não vai para lugar nenhum, sem step. Por isso nós devemos ter convicção e saber o que você tem. Tem um louvor, tá? Não coloca ele no apelo não, tá? Que fala que você tem a marca da promessa, se tenta entulhar seus poços, nada vai fazer você descer, mas tem que ser assim. Você tem que saber que existe uma promessa para a sua vida. É legal que algumas pessoas têm ligado em relação à vida financeira, pastor, como é que faz envelopinho? Faz assim, assim, assim. Está tomando uma posição diferente, em nome de Jesus, o final desse ano vai ser diferente na vida dele.
Mas não adianta nada a gente querer coisa nova, se a gente não querer desentulhar os poços que foram entupidos. Não adianta nada a gente querer cantar, eu quero ver algo novo, se você sabe que tem um poço que está entulhado pelos filisteus invejosos, e você não querer se dar o trabalho de ir lá desentulhar. Porque poço gera água, a água é vida. Ah não, deixa ali mesmo e fica ali, a gente vai se virando com um pouquinho que chove aqui. Não, você não foi chamado para viver de migalhas. Você não foi chamado para ficar mendigando. A promessa, não adianta nada a gente cantar que existe um rio que flui, se a gente não desfrutar disso. É um rio que vai fluir do meu interior, do seu interior. Essa é a promessa de Deus. Não é um gato pingado, não é uma ducha corona que você fica lá para tomar banho. Não é gostoso quando você anda no chuveiro e cai bastante água? Com força ainda. Né? No Brasil tem um chuveiro mais chique, que é redondão assim. Vai. Do que você ficar naquelas duchas corona. Vocês são antigos, os mais novos não vão saber o que é isso, tá? É um chuveiro que você tinha que regular, ainda mais no inverno. Meu Deus, que trabalho que era para tomar banho no inverno. Por quê? Porque você tinha que ligar pouca água para sair quente. Aí você tomava banho assim, com um fiozinho de água assim. Mas era o banho de alegria no mundo de água quente. Era propaganda enganosa. Nós precisamos entender e aprender a assumir responsabilidade para viver as promessas de Deus. Deus prometeu, e a Bíblia fala que Ele não é mentiroso, não é homem para que minta. Nós devemos confiar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que coloca o desejo, ele vai colocar a conclusão. Não é para ciclano, não é para Beltrano, é para mim e para você, é para os que creem. É para os que creem. Então nós precisamos entender e tirar esse medo e aprender a assumir as responsabilidades. Tem um poeta inglês, John Dryden, ele fala assim: a verdade, presta atenção nisso, a verdade é o alicerce de todo conhecimento e a argamassa de todas as sociedades. Tá? Então, quando as pessoas não cumprem a sua palavra, os alicerces da sociedade são abalados. Você está vendo isso numa pós-eleição, né? Político, estou falando por causa do Lula, tá? Qualquer político, a maioria dos políticos prometem e muitas vezes não cumprem o que fazem. Por isso você deve se apegar ao que é verdadeiro. As promessas que existe um que fala que são verdades. Por quê? Porque o que o homem promete muitas das vezes não é assim. Empreiteira de repente promete, não é assim. De repente um cantor promete, não é assim. Mas quando nós nos apegamos àquele que é fiel e àquele que é verdadeiro, pode ter certeza que isso não falha. Então, quando as coisas vão começar a desmoronar, por quê? Porque não estão estruturadas na verdade. Você vai ver, Isaac mentiu, passou-se algum tempo, mas chegou um dia, Abimeleque viu, falou: o que esse cara está fazendo lá, acariciando Rebeca? Isso é sua irmã, que negócio é esse? Está meio estranho. Imagina ser desmascarado por um ímpio, que coisa horrível. Foi o que aconteceu na Bíblia. Imagina chegar alguém para mim e falar: pastor, você não falou que era isso? Gente, Deus me livre, em nome de Deus, nunca vou passar por isso. Porque quem sabe, quem me conhece sabe que a minha vida é um livro aberto, até demais, né? Transparente. Nós não precisamos construir a nossa vida em cima de mentiras, em cima de verdade. Tem dificuldade? Peça ajuda. Tá errado? Peça ajuda. Não siga, não toque esse ano de 2023, não toque o barco sabendo que tem um furo, sabendo que está furado. Peça ajuda. É muito mais honroso você falar: olha, irmãos, eu não sei nadar, eu não sei remar. Olha, eu preciso de ajuda, eu não sei como fazer, tem um furo no meu barco. Do que você pegar e falar: não, está tudo tranquilo, irmã, paz, irmão, Deus abençoe, o Senhor é bom, que glória a Deus, aleluia. E lá na frente as pessoas verem que você não chegou porque o seu barco afundou no meio do caminho. Isso é uma ilustração, isso é no nosso casamento, isso é na nossa vida espiritual, isso é nas nossas finanças, isso é em tudo que diz respeito a mim e você. Você acredita que tem promessa de Deus para o nosso casamento? Você acredita que tem promessa de Deus para as nossas finanças? Você acredita que tem promessa de Deus para as nossas emoções, para a nossa vida emocional, para os nossos sentimentos? Para a nossa vida espiritual? Nós temos que desfrutá-las. Um pregador, presta atenção, um pregador americano chamado Philip, ele disse assim: a verdade é sempre forte,
Não importa quão frágil pareça, a mentira, por sua vez, é sempre fraca, não importa quão forte ela pareça. É a realidade. Ah, não, é mais fácil, eu vou mentir para o meu chefe aqui que eu só cheguei atrasado. Mentira é fraca. Ela não vai sustentar nada. Não vai sustentar nada. Experimenta contar a verdade. Experimenta caminhar em cima da verdade, você vai ver que aquilo que parece ser frágil, mas se eu falar a verdade, vou correr o risco. Não. Quantas histórias você sabe de pessoas que de repente se posicionaram e não mentiram? Né? Tem um tantocha da igreja que, quando ele entrou para ser tantocha é prova ser tantocha, ser cristão. Porque você é incutido a mentir por todo mundo na empreiteira. Aí você sabe como que funciona os esquemas do Japão. Machucou, fala, não, machuca em casa. É assim ou não é? Para não dar, como é que é o nome do roquém lá que tem que acionar lá, que dá ruim para... Dosai. Aí aconteceu um acidente na fábrica. Só que o tantocha falou, olha, Satio, eu estou trabalhando aqui, sou um cristão, não me peça para mentir, porque eu nunca vou mentir. Ah, não, tá bom. Aí ele foi levar o funcionário que tinha machucado na fábrica, chegou na clínica, o Satio falou o quê? Fala que machucou em casa. O que ele fez? Ele não fez isso. Porque ele já tinha avisado o Satio. Você sabe o que aconteceu? Levou cubim? Não. Ele foi ganhando mais confiança do Satio. Porque o Satio sabia que ele estava construindo a vida dele, estava trabalhando em cima da verdade. Nós não devemos temer. Por mais frágil que a verdade pareça, ela é forte. Por mais fraca que a mentira pareça, pode parecer que é forte, como diz aqui, a mentira por sua vez é sempre fraca, não importa quão forte apareça. É a melhor solução, não é. Primeiro, vai contra a palavra de Deus. Segundo, não está construído na verdade. Vai desmoronar. Amém? Então, isso foi uma dificuldade que Isaac viu, depois que fugiu, passou pela fome, quando ele sentiu essa intimidade. Ele não se lembrou da promessa que tinha acontecido um capítulo antes. Ele deixou se levar pela situação. Nós não podemos, não sermos levados por situação nenhuma. Nenhuma. Mas é assim, não, peça a Deus. Você não precisa dar uma resposta de imediato. Você não sabe? Peça a Deus. Eu sempre brinquei, né? Quando você não souber de uma coisa, ligue para o pastor, eu sabia essa resposta. É o peso do banco. Você podia espiritualizar, não, é o Espírito Santo que está aqui ao meu lado. O Espírito Santo não ia fazer acender a luzinha que está da meia ali, que você está sem cinto, você acha? Não, nós somos religiosos espirituais, foi o Espírito Santo. Não, era a bolsa que estava ali. Eu também levei um susto, aprendi isso. Quando eu coloquei um negócio pesado, eu falei, que está pitando aqui, estou sozinho no carro, tira. É simples. Simples. Vai buscar, para de ser imediatista. Aprenda a planejar. Se você planeja, você não vai precisar ficar resolvendo. Eu ia lá, eu não andei até hoje de snow. Eles me convidaram. Me senti honrado, né? Era só os jovens, convidaram o Josinho, falei, olha. Aí eu parei e fiz as contas. Acabei de vir do Brasil. Legal. Não é tão caro, é o preço de um hotel. E fica na cara do negócio ali. Você está cansado, você só sai, volta. É um lugar perfeito. Do que você pegar e ir longe lá, morar, voltar, e pegar o hotel fora, é perfeito. Só que fiz as contas, falei, peraí, vai ter que comprar roupa disso, roupa daquilo. Eu falei, vai ficar pesado, não dá, deixa para o próximo. É simples assim. O ano que vem talvez a gente consiga estar lá. Não adianta a gente ser imediato, não, porque eu vou. Por causa de respostas imediatas, decisões imediatas em cima de pressão, você sabe, isso já foi comprovado cientificamente, você não toma as melhores decisões quando você está pressionado. Quando você toma decisões em cima de emoções, sempre vai dar ruim na maioria das vezes. Não se sinta pressionado. Sabe o que é melhor? Deus não te pressiona. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Ele sempre vai ali. E se a gente errar, Ele sempre vai estender as mãos para nos ajudar. Então nós devemos aprender e ver o posicionamento que nós devemos ter. O que nós devemos seguir. Isaac falhou nessa. Mas ele continuou. E o que acontece? Continua a história aí no capítulo 26. A gente já vai estar encerrando. Depois você para e vê quantas vezes Isaac teve que cavar um poço. Amém? Vamos lá no capítulo, verso 18. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que seu pai chamara. Tá? Então, os filisteus tinham já tapado alguns poços.
o que Isaac fez? Ele foi lá e tirou o entulho, para poder ter uma fonte de provisão ali de água. E o que acontece? Verso 19, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar, os pastores filisteus, porfiaram, contenderam-se com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. Sabe o que significa? A gente tem que prestar atenção quando a Bíblia faz questão de dar um nome. Quando ela dá um nome é porque tem algo importante, ele quer ensinar algo. Ezeque significa contenda. Era o poço da contenda. Mas sabe o que acontece hoje em dia? A maioria dos problemas que tem no casamento, o diabo vai lá e deixa, o diabo não entope esses poços. O diabo ele deixa aquele poço da contenda. A maioria dos casamentos luta um braço de ferro. Em vez de pegar e pedir perdão, a parte que é mais sã do relacionamento, fica tentando tirar um braço de ferro, tentando provar quem está mais errado. É ou não é? Ah, não, mas por que você fez isso? Porque... Gente, segue a regra. Casamento é igual a letra estranha japonesa. Todo mundo tem uma parcela de culpa. Todo mundo. Assume a sua. Ah, mas ela tem... Você tem 10%. Pronto. Ah, mas ele fez isso. Você tem 10%. No mínimo, você tem 10%. No mínimo. A não ser que você esteja morto, paradinho, aí você está 0%, ela está riaco para cento. Ou ele está riaco para cento. Mas se você está vivinho, 10% você tem. Mas fica aquela luta de braço. Não, porque você fez. Não, porque a sua família. Não, porque a sua mãe. Não, porque a gente mandou dinheiro para o seu pai. Mas não, porque comprou presente para sua mãe. Não. Gente, é ridículo. Aprende a assumir. Assume. E deixa esse poço da contenda. Não, mas querem estar bebendo. Ezeque é o poço da contenda. Ah, mas é porque... E não sai dessa vida. Tem gente que se bobear, vai passar o ano inteiro tomando dessa água. Ezeque significa contenda, o poço da contenda. Não, deixa abrir mão. Deixa ele ser dele, é seu mesmo, toma. Fica aí, fica de presente. Não, mas querem brigar, querem estar ali. Não é isso que aconteceu aqui na história, amém? Vai lá. Então cavaram outro poço e também por esse contenderam sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Sabe o que representa Sitna? Inimizade. Inimizade. Ah, mas por quê? Porque você não sai da contenda, o diabo vai vir tentar outra coisa. Se você mantém ali, fica, deixa a contenda, não abre mão desse poço, vai gerar uma inimizade para sua frente. Gente, eu não vou falar que a gente nunca dormiu separado, dormindo no sofá. Dorme quando fica lá vendo TV, lá um pega, capota, vai lá outro, chamar de madrugada. Mas a gente nunca dormiu brigado. Nunca dormiu no lugar, eu vou dormir no sofá hoje, ficar dizendo, não. Não tem dessa. Não tem essa contenda, essa inimizade. O que você acha quando a Bíblia fala, não se põe o sol sobre a sua ira? Você tem que resolver. Principalmente para quem é casado. Eu falo, você homem, você tinha que, mas é prova, não cozinha direito. Olha, talvez ela teve um motivo de colocar purgante na sua comida, nunca colocou. Você também não é fácil. Né? A gente vive acho que quando a gente olha para o espelho e fala, uau, o que a minha esposa sofre, viu? Eu sou uma prova. Acho que quando ela também olha para esse espelho, da verdade, fala, meu rano, porque quando ela vem cheia de amor, acho que ela olha para esse espelho assim e fala, eu sou chatita, eu sou prova. Meu rano, eu te amo, é mesmo? Porque a gente sabe que nós somos coisas ruins. Agora, se você pegar e parar e ficar nessa contenda, ficar nesse poço de inimizade, se quebra, se estraga, se para. Por quê? Porque você não deve brigar por causa de água. Mas sabe por que as pessoas brigam por causa de água? Sabe por quê? Porque dá trabalho cavar outro poço. Dá trabalho. Você tem que abrir mão da razão. Mas a gente cavou primeiro. Tudo bem, gente, vai lá. Mas eu sentei primeiro no sofá, vou ficar deitado. A gente sabe, o anjo fala tudo para a gente. Mas eu comi primeiro pedaço de chocolate, você comeu outro metade. Gente, vai ficar brigando por causa da água. Compra outro poço. Cava outro poço. Tá? Mais uma vez, é assim que a mente dos homens pensa, tá? Ele pensa assim, por isso que eu me comi tudo. Porque ele pensa assim, eu comi tudo, se for eu vou lá e compro outro. O homem pensa assim.
Mas não, ai, mas por quê? E por quê? Para. Errou, levanta a cabeça, sacode a poeira e vai. Cagueta. Fala para o seu pastor, ó, pastor, ele falou que economizar não está economizando. Vai e pede ajuda. Isso é viável. Vai e pede, olha, pastor, ele falou que ia mudar, não mudou. Falou que ia ajudar em casa, não está ajudando. Pede ajuda, não se conforme com isso. Ah, não, deixa. Ou se não, fica lutando um bracinho de ferro lá, e fica tomando dessa água de inimizade e contenda, sai. Deixa a água para os filisteus, fica aí, tá? É o pois vocês, tá bom, fica aí. O que acontece? Vai e parte para outro. Verso 22, e partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Porque tem local, tem coisas que são nossas, o diabo não vai desistir quando nós permanecemos fiéis. É assim que o diabo vem tentando, ele tenta, ele não tentou, não conseguiu, ele sai fora. Foi assim com Jesus. Quando o diabo viu que Jesus era crente mesmo, filho de Deus, não precisa provar nada para ninguém, ele pegou e saiu, a Bíblia fala. É assim quando o diabo tenta, vamos ver se ele está crente mesmo, vamos ver se ele não vai mentir, vamos ver, não mentiu, o diabo pega e vaza. A gente fica lá vulnerável, brincando de ser crentinho, brincando ali na linha fina com perigo ali. Onde você está vulnerável? Não precisa nem passar uma rasteira, um taifu que vem sobre a sua vida, você cai para o outro lado. Você tem que aprender, olha, fica 5 metros dali. Fica 5 metros dali, porque é perigoso. Ah, não, eu sou corajoso, eu tenho fé. Vai, bobão. Você vai ver onde você vai parar. Você vai ver onde você vai rodar. Não foi para isso que nós somos chamados. Nós devemos deixar. Parou? Éfesa, Sítila, deixa. O que vai acontecer? Por isso chamou aquele lugar, o outro poço, Reobote. Sabe o que significa Reobote? Lugar espaçoso, lugar amplo. Trava não. Porque agora nos alargou o Senhor nessa terra. E o que acontece? Nós precisamos ter espaço. É o inimigo. O inimigo chato. Travou. Vamos lá. E o que acontece? Verso 23. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela mesma noite o Senhor apareceu e lhe disse. Ele sai do poço da contenda, do poço da inimizade, vai para o poço onde é um lugar amplo. Beote. E o que acontece? Ali Deus começa a prover, ali Deus começa a abençoar, e ele parte para Berseba. Quando ele chega em Berseba, o Senhor aparece novamente para ele. Para quê? Para confirmar a promessa. Verso 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente pelo amor de Abraão, meu servo. Verso 25. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Presta atenção. Ele chega a Beote, o lugar de espaço. Sabe por que ele chegou a Beote? Vocês sabem por quê? Porque ele não ficou em Éfese e não ficou em Sítila. Ele deixou o poço da contenda, deixou o poço da inimizade e partiu para outro lugar, porque ele não estava com preguiça de cavar poço. Quando ele chega no poço de Reobote, que significa alargamento, Deus pega e começa a manifestar. Dali ele sobe para Berseba, e ali Deus aparece. Às vezes a gente fica pedindo para Deus, Deus fala comigo, Deus me dá respostas, Deus fala. Sabe por que Deus não está falando? Porque você está lá no poço da contenda, você está lá no poço da inimizade, e você não quer abrir mão. Aprenda a abrir mão da razão. Aprenda a abrir mão daquilo que Deus prometeu e vai prover. Deus, Ele é fiel. Não fica apegado às circunstâncias. Não fica apegado à localização confortável. Era mais confortável, eu estava ali já. Eles podiam arrumar uma briga ali, ficar contendendo com os filisteus, ou eles podiam falar, tá bom, vai, fica aí, a gente vai partir para outro lugar. Foi o que eles fizeram. Quando eles chegaram a Berseba, Deus falou com eles. Sabe por que muitas vezes as pessoas não têm ouvido Deus? Porque estão impostos, que eram para deixar abrir mão.
não fica brigando por causa de água. Cava outro poço. Ah, pastor, eu não sei cavar, peça ajuda. Tem um monte de palha em cima. A gente dá uma para você. Aprenda a cavar um poço. E o que acontece? Deus, ele sempre vai relembrar. Deus é tão maravilhoso que de tempos em tempos ele vem relembrar. Eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Deus, ele honra quem obedece a ele. Deus, ele honra quem é fiel a ele. Às vezes eu e você estamos desfrutando muitas promessas por causa de pessoas, sabia disso? Pessoas oram e intercedem por nós. Pessoas que nos amam oram pela gente. Por causa disso, não é porque você é bonitinho, que tem os olhos azuis, tem o cabelo loiro, não, tem 1,80 m, não. É porque tem pessoas que amam, e por causa de pessoas, como a gente leu aqui, por amor de Abraão, teu pai, você vai ser abençoado. Não é assim que Deus falou para Salomão, por causa de Davi? Não é diferente, porque são princípios bíblicos. E o que acontece? Ali edificou um altar. A gente tem que aprender a adorar o Senhor. Altar significa sacrifício, significa adoração, representa. A gente acontece um milagre na nossa vida, testemunha, ai não, tenho vergonha, tenho medo. Sabe como é que você glorifica a Deus? Quando você testemunha. Você está rompendo, você está sacrificando a timidez, vergonha, e você está glorificando o nome de Deus. Para fazer um monte de coisa lá, como o pessoal está sempre exemplo, para gritar lá, torcer para o Brasil, né? Grita. Depende de fazer por certas coisas. Nós precisamos aprender outro sacrifício e adoração. A gente adora a Deus com a nossa gratidão, com os nossos louvores. Aprenda a ser grato por aquilo que Deus faz para você. Aprenda a ser generoso e ser abençoador para as pessoas através daquilo que Deus faz para você. Às vezes a gente quer conquistar, às vezes a gente quer ser abençoado, mas não se tem levantado altar. Altar não é você vir aqui na igreja e tem o culto. Altares representam o nosso posicionamento com Deus. Não é você montar um rotoxã na sua casa, não é sobre isso. É sobre o teu posicionamento, do teu eu, do seu ser, do teu íntimo, das suas emoções, do seu espírito. Eu sou grato a Deus. Não é você construir, hoje não se precisa mais disso, é bom colocar lá, fazer um altar de pedra, oferecer um sacrifício, não precisa, isso foi deixado para trás, mas um altar de gratidão, é você se prostrar, você reconhecer a grandeza de Deus, é você reconhecer a bondade e a generosidade dEle, e isso é você levantar um altar, é você ser grato ao Senhor, é você ser grato a Deus pelas pessoas, amém? E cavar um poço. O que acontece, para a gente estar concluindo, vem Abimeleque. Sabe quem foi Abimeleque? Foi aquele que expulsou ele da situação, não por causa que tinha feito alguma coisa, por causa da mentira, mas por causa das bênçãos do Senhor. Aí você pensa, poxa, mas ele foi abençoado, foi, mas teve uma mentira nesse meio do caminho. Quando a palavra de Deus fala que as bênçãos do Senhor enriquecem e não causam dores, é quando a gente está caminhando ali. As bênçãos do Senhor nos enriquecem e não causam dores. Deus faz com que tenhamos paz até com os nossos inimigos, mas o que acontece, ele foi expulso por causa da inveja, mas por causa talvez de uma postura errada dele. E o que acontece? Ele tinha sido reprovado nessa situação. O que acontece? Abimeleque vem até ele, e ele pergunta, por que vocês nos aborreceram e vocês estão vindo até nós? Abimeleque, as pessoas de fora às vezes veem aquilo que as pessoas de dentro não veem. Não, mas nós vimos que o Senhor, você é o abençoado do Senhor. Então, assim como nós tivemos paz com vocês, a gente só está pedindo que vocês tenham paz conosco. Sabe o que acontece? Isaac não teve ressentimento. Se você quer caminhar em cima da sua promessa, se você quer conquistar, se você quer desfrutar, se você quer desfrutar de uma abundância, nós não podemos ter ressentimentos. Isso serve sim para aquele que não conhece a Deus, não tem o poder do amor, não tem a força de Deus, do Espírito Santo para perdoar e amar. Mas para você que professa a Cristo, se diz um cristão, não cabe a nós ressentimentos. Isaac não teve ressentimento, ele vai e escuta, fala, mas peraí, você, ele só questiona, mas você não é aquele que nos aborreceu, que nos expulsou? Sim, mas a gente está aqui, vamos sentar, vamos conversar. E o que acontece? Verso 28, disseram, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos concerto contigo, que nos não faça mal, como nós não temos
feito, e como te fizemos somente bem, deixamos-te ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, comeram e beberam, levantaram-se de madrugada, juraram ao outro, depois se despediu e se despediram em paz. Nós não podemos ter espaço para ressentimento. Ressentimento pode criar raiz de amargura. Sabe aquela pessoa que fica ressentida, que fica remoendo? Já passou, já mudou a moda, já trocou o iPhone, já passou o ano, trocou o presidente. A pessoa fica, mais fulano, mais ciclano. Se você quer desfrutar de uma promessa na sua vida, deixe o ressentimento de lado. A gente precisa se acertar, para que nós possamos ter paz e seguir o caminho qual Deus nos propôs. Amém? Não brigue por causa de água. Não fique brigando por causa de poços de água, de contenda, de inimizade. Abra mão, para que você possa chegar até o lugar onde é amplo, para que você possa chegar até Berseba, onde Deus fala, para que você possa reconhecer o favor de Deus e sempre estar levantando um altar de adoração a Ele, para que você possa desfrutar das promessas do Senhor, porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Vale mais a pena cavar poço do que você ficar brigando por ele. Que nós hoje possamos nos levantar como cavadores de poço. Como cavadores de poço. Abre mão, cava um poço. Pega aqui uma pá gospel, pela fé, e aprenda a cavar seu poço. Pastor, mas não tem inimigo. Você é casado, você tem relacionamento, você tem pessoas na fábrica. Não brigue por causa de água. Existe uma promessa que fluirão rios do nosso interior. Vive essa promessa. Abra a mão para que você desfrute. Amém? Eu te convido a se colocar de pé. Salmos 23 fala que Ele vai nos guiar a pastos verdejantes e a águas frescas. Salmos 84 fala, passando pelo vale árduo, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Provérbios 5,15 fala assim, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Não brigue por causa de poço. Se for necessário, cave um novo hoje, para que você e a tua casa possam desfrutar disso. Amém? Coloque a sua vida em oração, a gente vai estar orando, o louvor vai estar tocando, e eu queria estar orando por você. Você que entendeu, e hoje talvez tenha necessidade na sua vida de deixar alguns poços de lado. Você entendeu que vale a pena às vezes abrir, que aparentemente você vai estar perdendo, mas quando nós largamos e abrimos mão de certas coisas por causa de Deus, você nunca está perdendo. Você sempre vai estar ganhando. Quando você de repente abre mão da razão e para de lutar uma briga que nem vale a pena iniciar, você vai estar sempre ganhando, em razão de Deus, por amor de Deus. Existem muitas promessas a serem conquistadas, que nós possamos nos levantar, ter coragem, talvez o que falte na sua vida, você sabe até o poço, e talvez está uma escassez, porque você está faltando ânimo, coragem para desentulhar aquele poço. Eu não sei qual é a situação da sua vida, mas a certeza que eu tenho é que Deus é comigo e contigo. É por nós, através de nós, para que Ele possa, através das nossas vidas, nos trazer coragem e ânimo, para que nós possamos ter coragem, força de vontade para cavar novos poços se for necessário, para que nós possamos desfrutar das promessas dEle. Eu queria orar por você. Se hoje você precisa de um ânimo para cavar poços que estão ao seu lado, e você sabe que de repente está uma escassez, a oração é para que nós possamos juntos, com Deus, desentulhar. Mas se de repente a situação é diferente, você já até cavou, mas aquele poço se tornou um poço de contenda, de inimizade, e você está faltando coragem para ir para outro poço, onde vai ser um lugar amplo, onde você vai poder se estabelecer. Essa oração é para você. Eu queria te chamar aqui à frente para que a gente ore por você. Não perca essa oportunidade. Existem promessas. Não brigue por causa de água. Não fique em poços perdendo tempo, gerando contenda, quando tem poços lá na frente, quando Deus vai trazer respostas lá na frente. Saia desses locais e
vem até Beceba, onde Deus fala, onde Deus revela, onde Deus fortalece, onde Deus reanima. Muitas das vezes nós não temos sido animados e fortalecidos por Deus, porque nós insistimos em permanecer em Éfeso, em permanecer em Sitina. Saia desse local hoje, saia desse local hoje e venha a um local onde será seu, onde terá amplitude, para que você possa desfrutar, você, a sua casa, a sua família. Eu convido os líderes para estarem orando. Pai, em nome de Jesus, Deus, que venha um ânimo, a coragem sobre as nossas vidas, papai. Nos ajuda a sair desse lugar de contenda, desse lugar de inimizade, papai. Nos ajuda a abrirmos mão desses postos, papai. Pai, para que possamos desfrutar das suas promessas, Senhor, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, papai, em nome de Jesus, Senhor, 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 em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós abrimos mão nesse dia. Nós abrimos mão, papai, de todos os postos de contenda e de inimizade, papai. Nós abrimos mão, Senhor, e caminhamos pela fé, caminhamos pela confiança em Ti, nas Tuas promessas, confiando no Teu poder, confiando no Teu amor, papai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Posso alcançar. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Pela fé posso viver. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Pela fé, pela fé. Uma muralha ficarão de pé diante de mim. Estou firmado, Cristo pra sempre tenho a luz em mim. Enquanto você está aqui na frente, a gente vai fazer uma oração e repetir, mas eu queria, antes de fazer essa oração, perguntar se hoje, nesse dia, nessa manhã, aqui no nosso meio, alguém entre nós gostaria de abrir o seu coração. Pode permanecer no seu local ainda, que a gente vai orar. Não volte para o seu lugar ainda não, pode permanecer aqui na frente. Tem alguém no nosso meio que nos visita, ou já tem visitado, que gostaria de começar esse ano tomando a melhor decisão da sua vida, que é pedindo para Deus vir morar no seu coração, sobre a sua vida, como Senhor e Salvador. E a gente faz isso de um jeito tão simples, que é fazendo uma oração comigo. Foi a melhor decisão que eu tomei há 20 anos atrás, 21 anos atrás. Se tem alguém hoje, nesse dia, que gostaria de fazer essa oração e dar esse passo de fé, isso não vai fazer, eu tenho que vir, não. Isso vai fazer você se tornar filho de Deus, segundo o que a palavra diz. Isso vai fazer com que promessas sejam ativadas sobre a sua vida, e a maior delas é a salvação, a nossa eternidade com Deus. Se tem alguém que gostaria de fazer essa oração comigo, gostaria que você levantasse a sua mão, para que a gente pudesse orar. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Você pode vir até aqui comigo, na frente? Você pode repetir comigo essa oração? Vamos repetir junto com ele, igreja? Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por amor de mim, mas o Senhor venceu, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia para me dar a salvação e a vida eterna. Eu também reconheço que sou um pecador, eu preciso do Senhor. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, no meu coração e faz morada, porque hoje eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço que nesse ano que se inicia,
o Senhor direcione as minhas decisões e os meus passos, porque esse ano vai ser o melhor ano vivido em toda a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas? Amém. Pai, nós te agradecemos pela vida do Antônio, papai. Te agradecemos, Deus, porque sabemos que é o teu amor, é o teu poder, papai. Talvez ele não tenha a noção da imensidão dessa oração que ele fez, papai, mas nós sabemos, Senhor, a diferença, Senhor, o ambiente que está sendo mudado, papai. Nós declaramos a tua bênção sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua família, Deus. Pai, que o Senhor comece a mudar a sorte, Deus, a história desse homem, papai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, o teu favor, as tuas bênçãos, as tuas promessas, Senhor. Que hoje ele, ao voltar para sua casa, ele possa ver a diferença, Senhor. Que ele possa voltar com a identidade de filho de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que hoje, ao sair por aquela porta, papai, ele possa saber o quão precioso, o quão amado, o quão querido ele é, papai. E que há promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, papai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, papai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Seja bem-vindo, Antônio. Deus te abençoe. É sua esposa? Vamos orar por ele? Você pode orar, diaconisa? Abençoando esse casal. Seu nome? Saiu e o Antônio. Amém. Os filhos estão lá em cima, ora abençoando os filhos. Amém. Pode ser dessa mão para cá? Paizinho, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, Senhor, o nosso coração transborda de alegria, Pai. Deus, a tua palavra fala que quando uma alma, Senhor, Deus, se rende nos céus à festa, Senhor, e nós nos alegramos do Senhor nesta manhã, porque Deus querido, Deus, a festa no céu, a festa no céu, Senhor Deus, porque estas vidas, Senhor Deus, Deus querido, hoje, Deus querido, nós nos recebemos, Deus, como resposta de oração. Houve um tempo, houve um clamor por estes corações, por esta família, Senhor, e hoje aqui uma colheita para a tua glória. Senhor Deus, eu abençoo, Senhor, eu te dou graças pela vida, Deus querido, do Antônio, Senhor, pela vida da Sayuri, Senhor Deus, pelas suas filhinhas, Deus, obrigada por esta família, Senhor Deus, como igreja, nós nos abençoamos, Deus querido, e te glorificamos, Senhor Deus, pela vida deles, ó Pai, por tudo que o Senhor vai fazer, porque eu creio que grande é a obra do Senhor, papai, através desta casa, através desta família, através deste legado, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, obrigado, nós os abençoamos, Deus querido, e te louvamos, ó Pai, por esta tão grande bênção, Deus, neste primeiro culto, Deus querido, Deus aberto do ano, Senhor Deus, e nós já profetizamos, ó Pai, que a vida deles neste ano, ó Pai, será, Deus, uma vida, Deus, de mudança, ó Pai, Senhor Deus, será, Deus querido, um tempo, Senhor, onde, Deus querido, eles, Deus, te conhecerá, Senhor, profundamente, Deus, e viverá os teus feitos, ó Pai, Senhor, e como igreja do Senhor juntos, ó Pai, nós veremos, ó Deus querido, os teus feitos neles e através deles, para a glória do teu nome, amém, amém, Jesus. Deus abençoe.